Oi, tudo bem? Você que está com a gente aqui no nosso canal do YouTube, vai assistir com a gente agora uma entrevista rapidinha sobre um assunto muito importante com Carlos Gabos. Ele é coordenação da Comissão de Movimentação de Cargas e você vai descobrir por que é tão importante oferecer um trabalho voluntário como esse. Oi, Carlos, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, Obrigada, viu, por estar aqui conosco. E eu obrigado. queria que você se apresentasse melhor aqui, falasse um pouquinho da sua profissão, da sua Ok, experiência, qual a sua relação com a Band. tá bom. Então, meu nome é Carlos Gabos, eu sou engenheiro mecânico, né, e mais ou menos uns 35 anos eu trabalho na área de movimentação de carga, tanto na área operacional, como coordenando equipes, formando pessoas, certo? E hoje eu sou coordenador do Comitê Técnico de Certificação de Pessoas na Movimentação de Carga, na BENT, e também sou coordenador do subcomitê 0099, CE 0099, da ABNT, que também trata sobre a normatização da qualificação das pessoas na movimentação de carga, sempre voltados à movimentação de carga. Equipamentos de guindar, porque abrange todos os equipamentos. Pode ser um guindaste, pode ser uma Uhum. ponte-rolante, pode ser uma grua, pode ser um guindalto, né? Um guindaste articulado hidráulico. Tá? Ok. E como que aconteceu essa evolução do comitê aí na BEND? Então, lá nos anos de 2013, a gente, 13, 14, houve um acréscimo muito grande na movimentação de carga aqui no Brasil, por causa das obras que existiam e também do mercado em evolução. Né? Bom, naquela época apareceram e começaram a acontecer uns acidentes. Né? E a gente, junto com algumas empresas e junto com as fabricantes de guindastes, nós procuramos aí uma instituição de terceira parte que pudesse certificar os profissionais que estavam trabalhando, porque a maioria dos acidentes se via que era ou por falta de planejamento ou por falta de habilidade mesmo das pessoas. E aí, então, lá em 2013, montamos, junto com a BEND e com a Sobratema, um comitê, né, um comitê de estudo, e esse comitê de estudo vem desenvolvendo uma certificação de terceira parte, através da BEND, e qualificação das pessoas que estão nessa área. Okay? Bom, Ok. Até aproveitando o ensejo, eu queria, porque a gente sempre imagina que acidente, acho que 90% dos casos, não vou saber agora especificar, quantificar isso com exatidão, mas é justamente pela falta de treinamento, de preparo técnico das pessoas, não só na área de movimentação de cargas, né? Acho que em todas as áreas de trabalho. Mas eu queria que antes a gente entrasse nesse contexto, antes de entrar nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho de forma geral qual que é o que significa na prática a aplicabilidade de uma norma? ok. Então, quando você tem, quando você não tem uma norma, aí as pessoas bem intencionadas vão fazendo de acordo com o que elas acham que é certo e que é errado. Então, quando a gente tem uma norma, seja ela uma norma técnica ou uma norma comercial, ou uma norma qualquer, né? Ela organiza o mercado e padroniza. Então, se você presta um serviço ou se você constrói um produto, você tem lá os padrões necessários para fazer aquilo lá. Uhum. Então, a qualidade e a segurança dos usuários vão estar implicitamente dentro da norma. E por isso que as normas existem, principalmente para diminuir conflitos, né? Você quer comprar um produto ou um serviço, você quer que aquele serviço seja bem executado. E se não tem um padrão, uma norma, você fica perdida, como exigir daquela terceira pessoa, né, daquela empresa, essa qualidade. Né? E assim, na realidade é um manual, a grosso modo, né, dizemos, traduzindo, é um manual de instrução, né, para
para que o trabalho seja bem realizado na área. Eu queria aproveitar também e saber, assim, essa norma para certificar profissionais da área de movimentação de cargas, como é que ela vai impactar o profissional do segmento e também o mercado em si? Tá. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Então, a Bend, desde aquela época e até agora, né, ela tem uma certificação de terceira parte dos profissionais que trabalham nessa área, certo? E aí, em 2020, nós resolvemos e achamos que havia necessidade de ter uma norma técnica que desse apoio ao trabalho que a Bend estava fazendo. E aí nós desenvolvemos a norma Terra 17089, né, que é uma norma técnica da BNT voltada a esses profissionais. Tá certo? Então, o profissional rigger, planejador, o Uhum, profissional supervisor e o profissional sinaleiro amarrador, eles estão aí dentro dessa norma, e aí você tem desde a capacitação, né, e a empresa de terceira parte, que é a Bend, por enquanto, mas outras vão aparecer, né? Ela tem desde a capacitação, ou seja, quem está treinando esse profissional, quem é que está capacitando esse profissional. Então, a uhum, OPC, que é o organismo certificador, vai lá e certifica que aquela unidade de treinamento uhum. tem o padrão necessário para que o profissional, quando saia de lá qualificado, ela tenha o conhecimento necessário para a operação. E depois dele treinado, ele é certificado. Então, quando ele termina os treinamentos, ele passa por um exame técnico, onde ele testa a habilidade dele e os conhecimentos técnicos para verificar se ele tem o nível necessário para atuar naquela profissão, que seria a movimentação de carga. Né? Ok. Tá. E assim, em termos de fiscalização, essa norma, quando for publicada, ela muda alguma coisa? É, quem vai, na verdade, quem vai certificar, quem vai cobrar, né, quem vai cobrar das empresas, são as empresas que estão fazendo a norma. Né? Então, esse comitê, junto com a BNT, que tem aí mais ou menos umas 200 ou 300 empresas convidadas, e normalmente 25 a 30 empresas aparecem a, durante as reuniões, né? Aham. Essas empresas é que vão acreditar que aquela norma é existente e está de acordo, né? Bom, mesmo assim, uma norma técnica, depois que ela passa por quando uma norma do Ministério do Trabalho, né, ela chama uma norma técnica, aí a norma técnica passa a ter força de lei e aí todos são obrigados a cumpri-la. E agora você falou um dado aí que me impressionou. A comissão tem 300 empresas Mais ou menos 350 e empresas. na hora de discutir essas questões importantes só tem 30, 35, é isso mesmo? É, 30, as reuniões variam aí em 26 a 30 pessoas, né? É São baixo o interesse, né, Carlos? Eu acho que, aliás, eu queria aproveitar e pedir para que você falasse sobre a importância da participação ativa nessas comissões. É, apesar de parecer um número baixo, é um número alto em relação às outras comissões, né? É um número até que é aceitável. Razoável. É. Porque também nós temos as associações, né? O sindicato das empresas que estão ali, né? Então, quer dizer, uma empresa só representa um sindicato representa muitas empresas, né? Bom, mas é importante que participem, porque às vezes a gente está focado num tema, né? O grupo aí está focado num tema e vai levando a norma para uma direção. Só que uma outra empresa qualquer lá tem um diferencial na aplicação dela, um diferencial na
na atividade dela que nós não estamos vendo, né, que nós não estamos contemplando. E, de repente, essa empresa, quando ela expõe a posição dela, né, durante a reunião, às vezes muda, e muda muito, né? Às Sim. vezes muda muito e a gente estava indo no norte e passa aí no leste, né? E isso acontece bastante. Então, é muito importante que as empresas participem, né, com seus representantes, né? Normalmente são representantes técnicos, pessoas que sabem do que está acontecendo, da operação em si, né? E qual que é o critério de participação? Como é que faz? Não, todas as empresas são convidadas e, se por acaso alguém não está sendo convidado e queira participar, é só entrar em contato ou com a Bend, com a gente aqui, ou com a BNT mesmo, né? E não sei se pode colocar aí o, o chat de onde estão aí, porque a Bend, ela é a secretária, né, do, É a do secretaria da comissão. secretaria da comissão. Sim, Então, pode ser através da Bend. sim, ótimo. Então é bom ressaltar isso aí, e não só essa comissão, a gente tem muitas outras comissões aqui, mas ao longo desse mês aí, a gente vai estar falando bastante desse assunto. Nosso tempo, infelizmente, está se encerrando. Eu queria saber se você tem mais algum comentário aí para acrescentar. Por favor, fica à vontade. Temos sim. Nós estamos hoje numa fase em que está havendo um acréscimo nas atividades de movimentação de carga. Por que está havendo um acréscimo? Porque algumas empresas estão trabalhando num setor e esses setores estão aumentando suas atividades. Mas nós temos um agravante que não aconteceu em 2014, 2013, né, que também apareceu a mesma situação. O agravante foi a pandemia, né? Então, a pandemia que nós acabamos de passar, ela bloqueou o treinamento, bloqueou a capacitação e alguns profissionais que estavam no mercado resolveram partir para outras atividades, porque a pandemia parou tudo, né? Bom, então, o que aconteceu exatamente nessa época que nós estamos? O acréscimo dessas atividades e a falta dos profissionais que estavam atuando no mercado é, está gerando uma quantidade grande de acidentes. Então, é muito importante que a gente comece a treinar e capacitar de imediato. Tem esses dados? Subiu? Teria esses índices ou não? Tem um índice do Ministério do Trabalho, mas o que a gente está vendo mesmo é o mercado, né? É o que está Uhum. acontecendo aqui no dia de hoje, tá? Isso é uma informação muito, muito séria e, mais uma vez, valida aí a importância da certificação, do preparo técnico nessa área, não é, Carlos? Isso, é verdade. Bom, chegou mais um programa, está se encerrando, infelizmente, a gente tem um tempo aqui. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua, a sua condição aí para melhorar a segurança do país, através desse trabalho maravilhoso aí na comissão, e de estar dando essa entrevista para a gente, chamando outras pessoas para que sejam engajadas, né, nessas Isso. comissões e ajudem aí a padronizar o trabalho na área de movimentação de cargas. Obrigada mais uma vez, viu, Carlos? Obrigado a vocês de poder abrir um espaço para a gente poder falar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Muito obrigado. E agradeço a você também que ficou conosco até agora, que participou aqui do nosso programa, que acompanhou. Ó, compartilha aí o programa, hein, pessoal? Dá o seu like aí. Eu falei lá no comecinho, tô repetindo agora, tá bom? E manda a sua sugestão. O que você quer ver a gente conversando aqui? Manda aí que a gente vai analisar e vai fazer de tudo para realizar o seu desejo, tá bom? Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, até mais.